Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 23 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo do canal, todo o conteúdo novo, por isso deixar o sino das notificações devidamente ativado para ser lembrado disso. E o conteúdo existente, que é o conteúdo vasto de aprendizado, além de várias análises especiais aqui, pontos, análises importantes aqui, porque você pode usufruir delas. Vamos aqui ao que interessa então. Na análise de hoje eu vou falar do Ibovespa, do mini índice, mini dólar, na sequência PETR4, Vale 3, Azul 4, IP3, BRDT3, BPAN 4, NTCO 3, EMBRE 3, MGLU 3, USIN 5 e AMAR 3, os ativos que eu vou abordar nesta análise de fechamento do pregão. Começando então pelo Ibovespa, mas antes de mais nada vou rodar aqui a vinheta e é só você deixar já seu like, aproveitar para deixar seu like nessa análise de fechamento do pregão enquanto roda a vinheta. Começando aqui pelo Ibov, que terminou em queda do dia, terminou em queda de 0,32%, ainda pode ter uma alteração, mas está em queda de 0,32%. Ibovespa, e voltando a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos. Lembra de ontem que eu comentei? Primeiro ponto positivo, superação dessa máxima. Beleza, fez um ponto positivo. O ter vindo aqui lá embaixo para depois voltar a subir é algo que não esperaria algo tão longe para cima. Deveria ter já, depois desse candle aqui, ter superado essa máxima. Aí vem hoje e não supera, mas não consegue fechar acima. Para quem assistiu o radar do mercado, lembra eu falando de a importância de fechar acima desse patamar. Por conta disso aqui, ó, de ter perdido força no pregão de ontem. E não conseguiu fazer isso, o pior, fechou para baixo da média. Se amanhã perde a mínima desse candle, aumenta a probabilidade de se ter algo mais para baixo, que vai se configurando aos poucos a chance de se ter uma correção no preço ou no tempo no gráfico semanal. Um movimento de baixa e um movimento lateral no gráfico semanal. Isso já aconteceu algumas vezes aqui em toda a história do Ibovespa. Né? Movimento de subida, movimento lateral, pode ser um movimento de baixa, movimento de subida, movimento de baixa. Então pode acontecer de diversas formas, mas nesse momento esse movimento de subida está sendo fraco e dentro de um topo no semanal. Então isso aumenta um pouco mais a chance de se ter esse processo de correção de curto prazo para o Ibov, que está dentro de uma tendênciazinha de baixa ainda de curto prazo, na minha opinião, aqui pelo gráfico diário. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, dá para perceber que depois desse grande candle de alta, deveria o quê? Manter-se aqui em cima desses topos anteriores, principalmente desse topo anterior, não deveria voltar para baixo dele, gerar fundo ascendente, pivô de alta, enfim, manter um cenário dominado pelos compradores. Quando monta um candle desse aqui, é uma reversão de cenário. Ou seja, o que tinha de viés positivo com esse candle aqui trouxe um viés negativo com esse aqui, aumentando a probabilidade de queda, favorecendo mais operações de venda, que inclusive trouxe oportunidade de venda no recuo do preço, formação de topo descendente, gráfico de 10, o gráfico de 5 minutos. E aqui no próximo pregão abriu caindo, fica mais para se trabalhar na venda. Abriu subindo, ficou aqui de lado, gerou sinalização para baixo, foco em venda, topo descendente, o pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Lógico que ficar atento nessa região de suporte, que tem esse fundo, que tem esse aqui, tem essa região cheia de teste. Então começa o suporte mais relevante na faixa do 128.595, se estende até o 128.380, faixa importante de suporte para avaliar ali possibilidade de venda em ponta vendedora, chegando aqui ficar de olho na questão dos stop de proteção na operação de venda e vender em cima desse nível aqui, tomar um cuidado um pouco maior, exigir um pouco mais na questão do sinal para se fazer venda em cima desse suporte. E a outra forma seria olhar para esse suporte como possibilidade de compra, dependendo como chegar aqui nesse nível de preço, apontando um pouquinho mais para buscar a operação de compra. Para abrir compra de cara no próximo pregão, se abrir subindo e passar a gerar pelo menos fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima do 129.470, seria aceitável buscar alguma operação de compra, ficando atento na resistência na sequência dos 130 mil pontos. Indo para o dólar agora, lembrando sempre, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixa um like, um joinha, agradeço de imediato. Dólar, dentro de um movimento de queda,
para gerar alguma sinalização de subida, precisa quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico diário. Então, o pregão de hoje, o candle de indefinição por enquanto, ainda está cotando aqui até as 18 horas. Ainda tem mais uns 45 minutos aqui de pregão. Superação da máxima de hoje, que está em 4.983, gera um sinal de alta, aumenta a probabilidade de se testar algumas resistências. Quais são elas? 5.013,5 e depois, na sequência, 5.047,5 pelo gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, o que dá para ver é muita força vendedora, tentativa de subida ainda muito fraca e já perda de mínima do que no anterior. Então o dólar continua fraco para subir e apontando para baixo. Abriu caindo, foco em venda, topo descendente, o pivô de baixo, um gráfico de 10 ou 5 minutos. Só olharia para a compra se abrir subindo e passar a gerar fundo ascendente ou pivô de alta já para cima de um patamar de 4.972. Já acima desse patamar. Para quê? Para tentar pegar algum movimento de subida para essa região de resistência aqui, que é perto lá daquela região de 5.013,5, aqui no gráfico de 60 minutos, na faixa dos 5.005. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou uma alta de 0,7%, arredondando, o candle de indefinição, respeitando ali no fechamento a máxima ali do topo anterior. Para quem está comprado, se quiser trabalhar com stop de proteção abaixo dessa mínima aqui, para quem está de fora, no meu caso, aguardaria algum processo de correção de fundo ascendente ou pivô de alta depois de ter testado essa resistência. É a alternativa que eu teria para buscar alguma compra nesse papel de swing trade. Na Vale 3, o dia de hoje de alta de 1,5%. A ação veio para basicamente testar ali uma região de topos anteriores, se aproximou bem e perdeu um pouquinho de força, mas ainda fechou em alta. Deixou um candle ali de perda de força com sombra superior, perda da mínima desse candle, aumenta um pouco mais a chance de queda do preço. Vai despencar? Pouco provável, mas topo descendente é sempre um sinal negativo para quem está comprado. Então é um dos pontos que pode estabelecer um stop de proteção de lucro na faixa dos 112,15. Suporte mais próximo tem um gap de hoje, né? Um gap de corpo ali na faixa dos 111,40 e depois disso um suporte lá na casa dos 109,92. E o desafio de resistência vai desde os 114,34 até os 114,80. Próximo ativo para a gente falar aqui, Azul 4. As compras que a gente tem em aberto, né? Azul 4. Seguimos com a compra em aberto, fechou o pregão ali estável, mais 0,15%, sem nenhuma mudança na posição, na nossa posição de stop. A gente não vai estar fazendo mudança no stop, do stop inicial, ou vai lá buscar o objetivo, ou vai buscar o stop, enfim, é algo que a gente vem adotando aí há algumas semanas. Então temos aí a Azul 4, seguimos na posição comprada, fechou levemente acima do nosso preço de entrada, tá? Levemente acima do nosso preço de entrada a Azul 4. O preço de entrada da Azul 4 por volta ali dos R$ 47,21. BRDT3 fechou mal o pregão de hoje com queda de 2,27%. Nossa entrada está onde? Por volta dos R$ 27,31. Então está abaixo do nosso preço de entrada nesse momento. Seguimos comprado também no ativo sem nenhuma mudança em relação ao stop inicial, que está dentro do aplicativo DV Invest, todas as informações, ou dentro do nosso controle de operações, que eu vou mostrar daqui a pouco sobre as compras que foram abertas. Próxima ação, depois de BRDT3, tem a IP3, né? Eu acho que eu pulei aqui a IP3. Seguimos também comprado, queda de 0,63%. E seguimos comprado, está acima da média móvel de 3 períodos, nenhuma mudança então em relação ao stop, tentando pegar algo maior para cima no papel. Próximo ativo, depois de IP3 e BRDT3, BPAN4, recomendação de compra no pregão de hoje, superação da máxima do pregão anterior. Compra foi executada, ativo fechou com alta de 4,49%. Seguimos então comprado no ativo, compra a favor da tendência, compra a favor de um sinal de alta em cima de uma região de antigo topo, chamado pullback, né? Vou comprar esse rompimento. Se aconteceu, tem essa opção e tem a opção de acontecer o pullback, o retorno do preço em cima da resistência que foi rompida, para tentar pegar no próximo movimento de subida. Vamos ver se ela concretiza realmente o movimento de subida a BPAN4 nos próximos pregões. Passando os dados dessa entrada da BPAN4 por volta dos 24,74, stop em 23,46, objetivo em 26,66, stop em R$ 23,46, é um stop basicamente aqui na região dessa mínima aqui, ou seja, um pouquinho acima dessa mínima.
Risco de 5,17%, ativo de maior volatilidade, alocando 10% do capital total na BPAN 4. Depois, NTCO3, que também recomendamos compra. A BPAN 4 foi bem no início da operação, já a NTCO3 não foi tão bem. Superou a máxima do pregão anterior, já veio e perdeu a mínima do pregão anterior, voltou aqui para baixo, então por enquanto não vejo entrada. Eu não vejo entrada. Não foi tão legal o que aconteceu nesse papel, mas não mudamos a questão do stop da NTCO3. O stop da NTCO3, do passar os dados da entrada, é uma compra também a favor da tendência, uma compra de fundo ascendente. Passando os dados desta compra da NTCO3, da Natura, R$ 57,32, ponto de entrada, fechou em R$ 56,50. Stop em R$ 55,55, a mínima de hoje foi R$ 56,15. Objetivo em 59,98, risco de 3,09%, alocando 16% do capital total nesta operação. Dalto, eu posso comprar agora nesse papel aqui? Pode. Se você quiser, pode também aguardar um novo rompimento para entrar no mesmo ponto. Se fizer isso, aumenta um pouco mais a chance de subida? Sim, aumenta. Você pode aguardar isso, ser um pouco mais cauteloso ou ser mais agressivo. Ah, não, vou comprar aqui agora esse papel, nesse ponto que se encontra. Se acionar stop, eu tenho um stop pequenininho em relação à entrada que o Dalto sugeriu inicialmente. E se subir e bater no objetivo, eu tenho uma relação risco-retorno maior. Então, vai depender aí do seu perfil em relação a essa operação recomendada da NTCO3. Então, BPAN 4 abrimos a compra, iniciou bem, e a NTCO3 abrimos a compra e iniciou mal. Não começou tão bem. Depois aqui vamos falar de Embraer, que recomendamos compra no pregão de hoje se superasse a máxima desse candle. Acionou a compra? Não, não acionou. A máxima desse candle aqui, R$ 20,45. Sugestão de entrada, 20,46. Tem que oscilar acima dos 20,45. Máxima de hoje, bateu na trave, R$ 20,44. E não acionou nossa entrada nesse papel. Recomendação de compra cancelada no primeiro momento. Se fizer alguma entrada nova para o próximo pregão, a gente passa dentro do aplicativo DV Invest aqui do lado. E também aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um link do aplicativo que você pode baixar e acessar também pelo seu navegador. Acessar pelo seu celular, iOS ou Android, ou acessar também pelo seu navegador. Não importa o navegador. Indo aqui agora para MGLU3, falando de outros papéis, a ação começou a perder força lá onde deveria ficar, aqui acima. Ou seja, lembrando que quem assistiu o Radar da Semana, lembra lá do gráfico semanal que eu comentei? Que dá para abrir uma compra de position trade em cima de MGLU3? Dá. De superação dessa máxima que seria mais interessante para fazer essa entrada. E aí o stop ficaria abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar um movimento mais longo para cima, que seria o movimento do fundo ascendente do gráfico mensal. Pelo diário já geraria entrada para mim, que eu comentei no final de semana, no domingo? Não gerei entrada de cara. Se ficasse aqui ou vem aqui para cima, gera um fundo ascendente, beleza, entrada. Se fica aqui de lado, gera pivô de alta, melhor ainda. Qual seria a principal entrada agora? Um fechamento aqui forte, vou colocar até em azul. Fechamento forte aqui de alta com superação da máxima desse candle seria uma forma de entrada. O stop pode ficar aqui ou aqui embaixo. Primeira forma de entrada. Segunda forma, superação de tudo, que aí é justamente a superação do gráfico semanal. Mas enquanto isso não acontecer, não vejo entrada. Para quem está comprado e está querendo estabelecer um stop na operação através de último fundo, aqui seria aqui embaixo, lá em R$ 20,05. Para quem está comprado, outra forma de saída, fechamento para baixo da média móvel 13 períodos, com nova mínima, saída da posição comprada. Aqui ela não fez nenhuma vez isso, nem aqui ela não fechou abaixo, aqui fechou abaixo, mas não fez nova mínima. Aqui ela fechou abaixo, pode fazer nova mínima e caminhar mais para baixo. Então são duas formas de saída para quem está comprado no swing trade em MGLU3. Uzi Minas, Uzi 5. Fechamento de hoje foi até uma sugestão, na verdade uma seleção, uma escolha de quem está lá me acompanhando aqui dentro do Instagram. Tem lá os stories lá, você prefere que eu fale na análise de fechamento dessa ação ou dessa ação? Selecionar a Uzi Minas. Então a Uzi Minas fechou o pregão bem, com alta de 2,14%. Qual a tendência da Uzi Minas nesse momento? A tendência dessa ação no curto prazo é uma tendência de baixa. Ela anula a tendência de baixa e fica melhor para compras de swing trade se superar essa máxima. O que significa dizer essa tendência de baixa? Significa dizer o seguinte: esse movimento é um movimento de correção e se ela fizer uma sinalização aqui de baixa, perder a mínima desse candle, ela vai aumentar a chance, a probabilidade, na minha leitura, de ter um outro movimento de queda.
Assim como aconteceu aqui, bateu lá na média e perdeu a mínima do que no anterior, gerou um movimento de baixa. Aqui bateu na média, perdeu a mínima do que no anterior, veio um movimento para baixo. O que pode acontecer? Algo semelhante. Então, se eu tivesse comprado no swing trade contra a tendência, trabalharia com stop abaixo da mínima do candle de hoje em R$ 18,23. Isso aqui foi legal ter acontecido? Fechamento acima do fundo anterior? Foi. Não tinha feito isso antes. Aqui bateu na resistência e não fechou acima. Aqui também bateu na resistência e não fechou acima. Aqui já fechou acima. Já é um indício positivo. Mas precisa continuar esse movimento. Não pode gerar um sinal de baixa aqui de novo para baixo da média. Seria um sinal negativo que até tem a chance de poder vir aqui mais para baixo pelo gráfico semanal e mensal. Semanal está em cima de um nível importante de suporte aos Minas aqui nessa região do semanal, na faixa ali dos R$ 17,70. Está tentando se recuperar. Se ela conseguir superar os 19,25 no semanal, fechar, por exemplo, a semana acima dos 19,25 seria sensacional em termos de expectativa de alta para o papel no curto prazo, principalmente, que é justamente ela superar a máxima desse topo anterior, quebrar a sequência de máximas de topos descendentes e, consequentemente, anular a tendência de baixa de curto prazo. E por último, a MAR3, que no dia de hoje teve uma queda acentuada de 7,59%. A tendência continua sendo de alta, Dalton? Continua. Topos e fundos ascendentes. Correções curtas, significa dizer curtas em relação ao tamanho desse movimento de subida, da inclinação do movimento de subida, em relação ao movimento inteiro de subida do gráfico semanal. Correções curtas, com novo movimento de subida não dá para se esperar muito depois da superação do topo, de ter algo muito relevante para cima como teve aqui, ó, um movimento longo para cima. E onde isso está acontecendo? Aqui, ó, nessa região de resistência de dois topos anteriores do gráfico semanal. Gerou um candle forte para baixo, para quem estava comprado, 3 candles aqui, uma das formas de saída, perda da mínima do candle anterior. Outra forma, perder a mínima desse candle também é possibilidade de saída. A outra que se quisesse não, só vou sair dessa ação se ela quebrar a sequência de fundos ascendentes, anular a tendência dela de alta de curto prazo. Ou seja, onde é que ficaria o stop? Em R$ 8,77. R$ 8,77 seria o ponto de stop para quem está querendo posicionar o stop deixar ali mais bem protegido, abaixo de um fundo ascendente no diário, abaixo da média móvel de 3 períodos. Então esse seria o ponto de stop dessa operação. E para uma nova compra, uma correção um pouquinho mais lenta depois dessa pancada e gerando uma nova possibilidade de compra, batendo ali na região de R$ 9,00 ou um pouquinho abaixo, gerando um novo fundo ascendente, mas uma correção um pouquinho mais longa para buscar uma entrada no papel e testando efetivamente a média móvel 3 períodos, que já tem um bom tempo que não toca na média aqui. Já são 28 pregões, é um tempo longo, falando em termos de curto prazo, com a possibilidade de iniciar uma correção no gráfico semanal depois de um longo movimento de subida. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.